Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos dar início aos nossos estudos de língua portuguesa. Eu sou a professora Camila. Então, o que nós veremos nessa semana aí de aula, nessas 5 aulas que nós temos ao longo da semana? Então, nessa semana nós vamos fazer uma revisão de alguns assuntos que vocês estudaram nas séries passadas, tais como divisão silábica, grafia de palavras parecidas, pontuação e classificação de frases. Para início de conversa, nós vamos estudar a separação silábica. Então, se eu perguntasse a vocês o que é uma separação das sílabas, o que vocês me responderiam? Então, essa separação de sílabas é a delimitação ou divisão das palavras das sílabas. E é importante a gente lembrar que elas sempre vão ter aí uma vogal. Então, para formar uma sílaba, vai ser necessário que haja uma vogal. Então, essa vogal, a gente considera que ela é um elemento obrigatório. Sem vogal, não vai existir sílaba. Tá, professora, mas e aí o que são essas sílabas? As sílabas, pessoal, são os fonemas, ou grupo dos fonemas pronunciados por meio de uma única emissão de voz. Eu vou trazer aqui um exemplo para vocês da palavra escola. Escola, que vai possuir aí, 3 vogais. A gente identifica a vogal E, a vogal O e a vogal A. Cada vogal dessa vai estar aí atuando na formação de uma sílaba, com um total aí de 3 sílabas. Então, agora em seu caderno, você vai repetir, você vai escrever seu nome e realizar essa separação aí de sílabas. E vai fazer uma contagem dessas vogais. Tá. Uma observação é lembrar que a base das sílabas vão ser as vogais. Então, contando as vogais, a gente vai conseguir aí saber quantas sílabas tem em cada palavra. Mas aí vocês me perguntam assim, professora, mas para que serve essa separação de sílabas? Essa separação de sílabas, pessoal, ela vai servir principalmente para a translineação, que é o quê? Eu estou escrevendo, né, uma frase ali, escrevendo uma palavra, e chega um determinado ponto que a linha acaba, e a minha palavra ela não vai caber naquela linha. Então, para que eu escreva de forma correta, é necessário que eu divida essa palavra. E aí, nesse caso, vão existir regras de separação das sílabas dessa palavra, para que eu consiga ali escrevê-la de forma correta. Então, eu vou escrever uma parte da palavra em uma linha, e a outra parte da palavra eu vou escrever na próxima linha. Então, separando essa sílaba, nós podemos quebrar uma palavra por conta do final da linha e continuar da forma correta na linha seguinte. Tá, mas professor, então como é que eu faço essa separação aí de sílabas? Eu vou ensinar vocês agora, vou relembrar vocês agora. Então, agora a gente vai relembrar algumas regras básicas dessa separação de sílabas, que é quando que eu posso e quando que eu não posso separar uma sílaba, professora. Então, vamos começar pelas palavras com vogais idênticas, hiatos ou dígrafos. Então, o que são esses hiatos ou dígrafos? Então, pessoal, o hiato aqui nesse caso, ele vai ser o encontro de 2 vogais que são separadas na divisão. Então, eu tenho uma palavra, como é o caso aqui, ó, de saúde, e essa palavra, ela vai sofrer uma divisão aqui, ó. Então, no caso aqui, se eu precisar escrever no fim de uma linha a palavra saúde, não couber a palavra inteira, eu posso utilizar a separação de sílabas. Então, eu posso escrever só sa e colocar um traço, né, que diz para mim que a palavra continua na outra linha e escrever o restante na linha seguinte. Nós temos outros exemplos que vocês vão poder escrever aí no caderno de vocês e realizar essa separação de sílabas de navio, hiato e saúde. Tá. Dando continuidade, os dígrafos, eles ocorrem quando 2 letras são utilizadas para representar um único fonema, tá bom? Então, esses dígrafos, eles podem ser consonantais ou vocálicos. Então, existem aí muitos dígrafos na língua portuguesa, e por isso eles são agrupados ou classificados nesses 2 tipos que eu acabei de citar, consonantais e vocálicos. Então, por exemplo, aqui, ó, flor
Rece. E agora, em seguida, nós vamos ver mais exemplos. Então, esses dígrafos consonantais, eles podem ser com CH, que vão ser aqui, ó, duas letras, formando apenas um fonema. Machado, China, ou LH, ilha, NH, ninho, RR, arroz, SS, pássaro, SC, descendente, S cedilha, cresça, GU, águia, QU, aquele. Dentre outros aí que vocês podem pausar o vídeo e fazer a leitura. E os dígrafos vocálicos, eles serão aqui, ó, um encontro entre uma vogal e uma consoante, que vão formar um único fonema. Campo, AN, sangue, EM, sempre, EN, tento, IM, limpo, IN, tingir, OM, rombo, ON, tonta, UM, umbigo, UN, sunga. Tá? Agora, nós vamos fazer uma atividade de fixação. Aí no caderno de vocês vão copiar essas palavras e vão realizar a separação das sílabas. Essa atividade é só para vocês fixarem o assunto que nós acabamos de estudar. Não é necessário que vocês me entreguem ela. Para fazer uma revisão aí do que nós vimos agora, vocês podem acessar esse vídeo no YouTube para que vocês consigam aí reforçar o que a gente acabou de estudar. Então, pessoal, para que a gente consiga realizar nossa revisão, nós vamos fazer uma atividade que ela vai ser dividida em 3 partes. Eu vou explicar agora para vocês a parte 1 dessa atividade. Então, nessa parte 1, o assunto vai ser separação de sílabas, que nós acabamos de ver. E sobre esse conteúdo, é importante lembrar que cada parte da palavra pronunciada vai receber um nome de sílaba. E a sílaba, gente, é um som ou grupo de sons pronunciados de uma só vez. E conforme o número de sílabas, as palavras elas vão ser classificadas em monossílabas, quando eu só tenho uma sílaba, dissílabas, quando eu tenho 2 sílabas, trissílabas, quando eu tenho 3 sílabas, e polissílabas, quando eu tenho 4 sílabas, ou em alguns casos que a gente tem até mais que 4 sílabas. Então, não se esqueçam que a sílaba sem vogal não existe. Então, para que a gente tenha uma sílaba, é necessário a presença da vogal. Então, não existe sílaba sem vogal. Então, para entrega dessa atividade, vocês vão copiar no caderno, fazer um cabeçalho com o nome de vocês, a série, o turno, a turma. E aí vocês vão fazer essa questão 1. Eu preciso que vocês copiem no caderno. Então, a questão 1 é a seguinte: de acordo com as instruções, separe as sílabas a seguir. Então, de A a G, vocês vão copiar essa palavrinha aí no caderno de vocês, identificada, e vão realizar a separação da sílaba, bem tranquilo. Tá. A questão 2, vocês só vão colocar assim, questão 2 e a letra que vocês acreditem que seja a divisão silábica esteja correta. Então, pode escrever questão 2, resposta entre de A a E, aí qual é a resposta correta? E vocês vão colocar para mim. Qual que está com a divisão silábica correta? E aí, na questão 3, vocês vão realizar o quê? Vocês vão ver, vão observar atentamente as alternativas e indicar qual é a separação silábica correta. De novo, vão colocar a questão 3 e só responder qual é a letra correta. Nessa questão 4, eu preciso que vocês copiem também nessa folha que vocês vão me entregar. Então, vocês vão fazer a separação silábica e classificar as palavras quanto ao número de sílabas, como a gente viu, monossílaba, dissílaba, trissílaba e assim por diante. Então, ó, A, B, C, até a letra I aqui, bem tranquilo também. Então, vocês podem copiar aqui, ó, a palavrinha e realizar aqui o que eu peço na questão. A questão 4 vai ser um quadro que eu também preciso que vocês façam no caderno de vocês, bem arrumadinho aqui, ó. Vocês vão fazer essa tabela e identificar aqui quais palavras são monossílabas, quais palavras são dissílabas, trissílabas e polissílabas, nesse quadro aqui, ó, da questão 5, ok?
Então, nessa questão 6, vocês vão ler com atenção essa explicação aqui sobre as palavras que possuem R e RR, e vocês vão aqui realizar a separação de sílabas dessas palavras. Então, pessoal, por hoje a gente finaliza aqui. Obrigada por quem assistiu até aqui e até a próxima aula.